reparar o seu imaculado coração. E a quem o fizesse, Nossa Senhora promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Então aqui no santuário temos esta oportunidade de todos os primeiros sábados fazermos esta devoção. Rezamos o terço na capelinha, teremos agora então esta catequese e depois faremos a meditação num dos mistérios do Rosário, que aqui faremos em contexto de adoração eucarística. Lembro para aqueles que não têm mesmo possibilidade de comungar neste dia, que estão nas vossas casas, que não podem sair, que estão isolados, por exemplo, que podem sempre fazer a comunhão espiritual. E também relativamente à confissão, lembro que poderá ser até uma semana antes ou uma semana depois do primeiro sábado ou até mais, desde que seja uma confissão por mês, pelo menos. Então, vamos começar com a catequese e, desta vez, este mês, vamos falar um bocadinho sobre a aparição de setembro. Estão com força? Estão animados? Sim? Está muito calor lá fora, mas aqui estamos bem. Então, temos vindo a percorrer diferentes temáticas, temos vindo a percorrer cada uma das aparições. Hoje toca-nos a aparição de setembro. E naquele mês de setembro de 1917, os três pastorinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, tinham já tido então 4 aparições de Nossa Senhora e também muitas pessoas, sabendo que Nossa Senhora ali aparecia, aqui na Cova da Iria, e que tinha dito que iria continuar a aparecer até outubro, muitas pessoas começaram também a vir à Cova da Iria. Então, no dia 13 de setembro, descreve a Lúcia, naquele livro As Memórias da Irmã Lúcia, que as estradas estavam apinhadas de gente. Todos queriam ver e falar com os pastorinhos. E à medida que eles iam caminhando até aqui, até à Cova da Iria, até ao lugar da aparição, iam ouvindo os pedidos de muitas pessoas. Pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que me cure meu filho, que é aleijadinho. E outras pessoas, que me cure o meu, que é cego. E outros, o meu, que é surdo. Que me traga o meu marido, o meu filho, que anda na guerra. Que me converta um pecador, que me dê saúde, que estou tuberculoso, etc, etc, diz a irmã Lúcia. À medida que iam caminhando, desde Aljustrel até aqui, até à Cova da Iria, iam ouvindo todas estas pessoas, muitas pessoas que iam pedindo isto aos pastorinhos. E eu, quando estava agora a voltar a ler esta aparição, este relato da irmã Lúcia, percebi um pouquinho isto, que a vida dos pastorinhos, subitamente naquele ano, desde as aparições, as suas vidas passam a estar completamente centradas naquele acontecimento e eles eram ali vistos por todas estas pessoas como os intercessores, os mediadores entre Nossa Senhora e o povo. Estão a ver, eles já não podem estar só preocupados com as suas vidas, com as suas coisas, já não podem tomar decisões baseadas apenas em si mesmos. Agora são mediadores. Estão ali em nome do povo a falar com Nossa Senhora e também Nossa Senhora a falar com eles, mas para nos falar a todos. De alguma maneira estão já a imitar Jesus, que é o mediador por excelência, o pontífice entre o Pai e os homens, ou seja, aquele que faz ponte. Jesus é este pontífice que faz a ponte entre o Pai e cada um de nós. E os pastorinhos, de alguma maneira, e vemos isso de forma muito acentuada nesta aparição, também já são assim. São estas pontes entre Nossa Senhora e cada um de nós. E todas aquelas pessoas que vinham aqui à Cova da Iria era com essa intenção de pedir alguma coisa aos pastorinhos, também para verem, para tentarem ver, mas como vemos no relato da irmã Lúcia, pedindo a sua intercessão, pedindo que sejam mediadores, pedindo que sejam ponte entre eles e Nossa Senhora. As suas vidas, tal como eles tinham assumido na aparição de maio, são vidas oferecidas, vividas em função dos outros, para serem estes canais de graça e de misericórdia. Então os seus ouvidos já não podem estar surdos aos clamores daquelas pessoas. Não podem fingir que não ouvem, não podem ficar indiferentes. Nem podem fechar-se, por outro lado, ao que Deus lhe está a dizer por meio de Nossa Senhora.
Então temos aqui o exemplo de uma vida entregue, sacrificada, poderíamos dizer, ao jeito de Jesus. E é esta vida assim sacrificada que se torna semente de cristãos. Como dizia um padre da Igreja, São Justino, nos primeiros séculos da Igreja, dizia que o sangue dos mártires é semente de cristãos. Pois aqui também é a vida dos pastorinhos que se tornam estes intercessores, estes mediadores, que se há de tornar semente de cristãos. Eles fazem da sua vida toda uma oração, fazem de tudo o que podem, tal como lhes tinha ensinado o anjo em 1916, fazem de tudo algo sagrado. E é isto o sacrifício, este sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado. Mas é importante notarmos isto, que de facto o primeiro sacrifício de que Fátima nos fala não é meramente fazer coisas, e já vamos lá, já vamos falar destes sacrifícios, que é uma temática muito forte nesta aparição de setembro. Mas o primeiro sacrifício de que se fala em Fátima não é isto, não é tanto fazer coisas para aplacar algo como uma ira de Deus, não é nada disso, mas é este imitar Jesus, tornando-se ponte entre Deus e os homens, assumindo-se como mediador, que por isso mesmo tem de ser a voz de Deus para outros e a voz dos outros para Deus. E talvez, e deixem-me dizer assim, à custa de calar muita coisa que lhes era próprio. O sacrifício de si em favor dos outros, que na lógica deste mundo, do nosso mundo, é loucura. Em Jesus é caminho, o único caminho. E quem o quer seguir, sabemos que tem de renunciar a si mesmo, pegar na sua cruz e segui-lo. E é disto que primeiramente se fala em Fátima, quando se fala de sacrifício. E nesta aparição de setembro vemos também como esta arte de ser mediador entre Deus e os homens, de ser pontífice, implica sobretudo assumir um estilo orante de viver, de quem vive pendente de Deus e em permanente intercessão. É isso que vemos. Dizia Nossa Senhora nesta aparição: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. E a irmã Lúcia, a este propósito, comenta num dos seus livros, Os Apelos de Fátima. Diz ela: a mensagem pede que continuemos a rezar o terço, que é a fórmula de oração que está mais ao alcance de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes. Todas as pessoas de boa vontade podem diariamente rezar o seu terço. Por certo que no momento a mensagem referiu-se à guerra mundial que então afligia esta humanidade. Mas reparem, diz-nos a irmã Lúcia, mas esta guerra é também o símbolo de muitas outras guerras que nos cercam e das quais precisamos de conseguir o fim com a oração e o nosso sacrifício. E talvez ela aqui não falasse só de guerras com armas, mas estas guerras interiores que também temos tantas vezes. Continua a ser muito necessário rezarmos o nosso terço, vivemos em espírito de oração. Por isto, para intercedermos por este nosso mundo e também por todas as guerras exteriores e interiores a nós. Também o cardeal Pietro Parolin, aqui em Fátima, em 12 de maio de 2017, dizia: Nossa Senhora convida a alistarmos-nos nesta luta do seu divino Filho, nomeadamente com a oração diária do terço pela paz no mundo. Porque, embora tudo dependa de Deus e da sua graça, é preciso agir como se tudo dependesse de nós, pedindo à Virgem Maria que o coração dos indivíduos, o lar das famílias, a caminhada dos povos e a alma fraterna da humanidade inteira lhe sejam consagrados e colocados sob a sua proteção e guia. Ela quer gente entregue. Ela quer gente entregue. O coração da mãe alcançará a vitória à frente de milhões dos seus filhos e filhas. Dizia então o cardeal. O rosário é de facto a oração mais pedida por Nossa Senhora em Fátima. Uma oração que aparece não só como meio de santificação pessoal, mas então, como vemos aqui, também associada à intercessão, sobretudo pela paz ou pela conversão dos pecadores. Portanto, podemos dizer que o rosário ajuda-nos a estarmos com Jesus neste sacrifício de nós mesmos, da nossa vontade,
do nosso tempo, assumindo as mesmas intenções e preocupações universais de Jesus e de Maria, mantendo-nos também empenhados e ativos neste projeto da salvação de Deus. É isto que vemos nesta aparição. Antes de mais, este pedido de nos entregarmos a nós, de sermos mediadores, intercessores e muito também através da nossa vida de oração. Este é o primeiro ponto que gostava de salientar desta aparição de setembro. Um segundo ponto, dizer-vos que na segunda memória da irmã Lúcia, que foi terminada a 21 de novembro de 1937, a irmã Lúcia escreveu sobre a aparição de setembro da seguinte maneira, diz ela: em este dia, a Santíssima Virgem, depois do que já tenho narrado, disse-nos: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Escusado será dizer, diz a irmã Lúcia, que obedecemos pontualmente às suas ordens. E reparem que esta foi a primeira vez, depois de 20 anos, as aparições foram em 1917, e está aqui a irmã Lúcia a escrever isto em 1937, foi a primeira vez que a Lúcia fala deste sacrifício do uso da corda atada à cintura, que eles tinham decidido oferecer por amor a Deus e a todos. Este, como muitos outros sacrifícios concretos dos pastorinhos, que vamos conhecendo ao longo do tempo, às vezes para nós podem parecer de algum modo incompreensíveis ao nosso entendimento, aos nossos olhos, ou até exagerados, ou sem sentido. Talvez todos nós já tenhamos ouvido alguém comentar acerca disto, os sacrifícios dos pastorinhos, mas porquê? Que sentido é que faz? Mas antes de mais, temos de compreender que os sacrifícios dos pastorinhos enquadram-se nisto, num desejo imenso que nasce nos seus corações de fazer tudo o que podem para salvar a humanidade. É daqui que brota. Querem fazer de tudo e encontram estes meios, encontram estes gestos concretos. E eles falam-nos com a linguagem da época. E é bonito vermos como Nossa Senhora lhes diz: Deus está contente, mas não quer que durmais com a corda. E deixem-me dizer que penso que é algo muito inovador para aquela época, numa altura em que as práticas penitenciais comuns poderiam ser até muito mais exigentes do que isto. As palavras de Nossa Senhora, de moderação, de equilíbrio, mas também sem desvalorizar aquilo que aquelas 3 crianças queriam dar com tanto amor, dá-nos chaves de leitura importantes para compreendermos este lugar dos sacrifícios para hoje e da penitência. O lugar que os sacrifícios e a penitência podem ter na nossa vida cristã. Já vamos entrevendo que os melhores sacrifícios, como Deus também nos diz, são a misericórdia, a entrega de si, mas ao mesmo tempo mantém-se também a importância do sacrifício enquanto sinal concreto, visível dessa mesma entrega. E deixem-me dizer que talvez hoje em dia, esta dimensão seja um pouco difícil de compreender. E vejam que, às vezes, já começa a ser difícil que, por exemplo, uma mãe e um pai tenham que se sacrificar pelos filhos. Acordar à meia da noite, ir aqui e acolá, prescindir de férias. Talvez, e aqui arrisco a dizer, o aborto seja reflexo um pouco disso. Mas creio que a maior parte de nós está disposto a compreender esse sacrifício. O sacrifício que um pai ou uma mãe têm que fazer por um filho. Se calhar todos nós compreendemos isto. Mais difícil de entender é talvez o sacrifício pelo cuidado dos mais idosos, do avô, da avó, de outras pessoas dependentes de nós. E por isso também muitas situações de idosos deixados, abandonados, em lares ou em hospitais, como também vamos sabendo e ouvindo nas notícias, talvez também por isso, porque é difícil de entender o sacrifício que isso exige. E agora deixem-me ir um pouco mais longe ainda. Parece ainda muito mais difícil de entender o sacrifício por aqueles que eu nem conheço e até pelos inimigos, pelos que me ofendem, pelos que me magoam. Se é difícil entender os outros sacrifícios, pergunto, quanto será difícil entender este? Sacrifício por aqueles
que me magoam, que me ofendem. E que muitas vezes até estão muito próximos de mim. O meu vizinho, a pessoa com quem trabalho, até alguém da minha família, com quem me cruzo todos os dias. Mas este é o nível espiritual para onde Deus nos quer levar, para esta disponibilidade de nos sacrificarmos pelos pecadores, por todos, amigos e inimigos, para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que é o desejo de Deus. Que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como se lê na carta a Timóteo. Mas o perigo de não nos sacrificarmos, não estarmos dispostos a isso, a oferecer as coisas boas e menos boas que nos acontecem por amor, o perigo é de vivermos com um coração comodista, individualista, incapaz da compaixão. Portanto, isto também é bom para nós que nos sacrificamos. Dizia o Papa Francisco: o grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. É este fervilhar interior do entusiasmo por fazer o bem que nos pode fazer desejar e ter força para oferecermos as nossas doenças, as nossas dores, os nossos problemas, cansaços, momentos de incompreensão ou de solidão, de oferecermos tudo isso ao Senhor por amor. Não é preciso inventarmos muito. Se calhar a vida dá-nos muitas oportunidades para oferecermos sacrifícios. E viver tudo em Deus, por amor a Ele e aos nossos irmãos, é aceitar viver nesta lógica da misericórdia de Deus e entrar neste mistério da comunhão dos santos, acreditando que tudo o que é oferecido e vivido com amor é acolhido no coração de Deus e dará frutos de graça para todos. Nada fica perdido. O Santo Padre Papa Francisco, na homilia da Eucaristia, que encerrou a peregrinação aniversária de 2017, dizia assim: ao pedir e exigir o cumprimento dos nossos deveres de Estado, que às vezes, deixem-me dizer, podem ser os principais sacrifícios que Deus nos pede para fazermos, sermos fiéis às nossas obrigações como esposos, como consagrados, como leigos. Dizia o Papa Francisco, ao pedir e exigir este cumprimento dos nossos deveres, o céu desencadeia aqui uma verdadeira mobilização geral contra esta indiferença que nos gela o coração e agrava a miopia do olhar. Não queiramos ser uma esperança abortada. A vida só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. Seria caso para perguntar: como vai a nossa vida de ascese, de penitência, de sacrifícios? Como opto por acolher o que me acontece de menos bom, oferecendo a Deus por todos? O Papa Francisco, aqui em Fátima, falava aos doentes, dizendo algo muito interessante. Reparem, ele dizia assim: a vossa presença silenciosa, mas mais eloquente do que muitas palavras, a vossa oração, a oferta diária dos vossos sofrimentos, em união com os de Jesus crucificado pela salvação do mundo, a aceitação paciente e até feliz da vossa condição, dizia o Papa, são um recurso espiritual, um património para cada comunidade cristã. Então, saibamos isto, que os nossos pequenos ou grandes sacrifícios podem ser, como os dos pastorinhos, este tesouro precioso da Igreja, como dizia o Papa. Creio que Deus não fica contente por nos ver sofrer, não é isso, mas fica contente por nos ver desejar oferecer a vida como Jesus e acolher com o espírito de sacrifício, ou seja, por amor, tudo o que vivemos. Com isso tenho a certeza que Deus fica contente. Um terceiro ponto acerca desta aparição, queria falar-vos de um acontecimento que é muito conhecido, a aparição de setembro, que foi o testemunho dado por várias pessoas que estiveram presentes acerca de uma chuva de pétalas de rosa. Muitas pessoas viram isto,
uma chuva de pétalas de rosa neste 13 de setembro? Conta-nos um autor que, segundo o testemunho e na presença de 30.000 pessoas, a 13 de setembro, caiu uma nevada de rosas brancas sobre a cova da Iria. Que se saiba, nunca se viu tal espetáculo. E continua, as minúsculas pétalas brancas desciam muito lentamente para o solo, acompanhadas por um feixe de luz misteriosa vinda do alto. Eram, portanto, bem visíveis, a ponto de se identificarem como rosas e não como flocos de neve. Muitos da multidão quiseram, embora em vão, agarrar as pequenas rosas que se esvaíam como por encanto. Este autor descreve muito bem esta chuva de pétalas de rosa. E poderíamos perguntar-nos o porquê desta chuva de pétalas de rosa, mas de facto seria sempre arriscado interpretar um fenómeno assim. O que nos parece certo é que Deus tenha desejado dar um sinal mais visível a todos daquele acontecimento tão especial que ali se passava e que no fundo só os três, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, viam plenamente. Talvez o que é certo é que Deus quis que isto acontecesse, esta chuva de pétalas de rosa, este sinal visível mais concreto. E há pouco nós dizíamos como Nossa Senhora nesta aparição revelou que Deus estava contente com os sacrifícios dos pastorinhos, tal como ficará contente com aquilo que são os nossos gestos de sacrifício, ou seja, da entrega, de nos esquecermos de nós em favor dos outros, mas também pelos frutos que daí podem vir. Talvez esta chuva de pétalas nos possa lembrar precisamente a chuva de graças, que pode vir como fruto desses gestos de entrega, de bondade, de misericórdia, realizados em nós pelo Espírito Santo. E sabemos que esses frutos são muitas vezes invisíveis ao nosso olhar. Parece que desaparecem os frutos dos nossos sacrifícios. E às vezes podemos ter a tentação de pensar: para que estou aqui a sacrificar-me? Para que ofereço eu tudo? Não vejo nada a acontecer. Acreditemos, estes frutos acontecem e se calhar nunca chegaremos a ver a chuva de graças que vem dos nossos sacrifícios, da nossa vida entregue, do nosso amor nas pequenas coisas. Mas ela acontece, está a acontecer. O teólogo Pedro Valinho Gomes dizia: conhecemos os sacrifícios dos três pastorinhos e eles recordam-nos a generosidade simples do menino do Evangelho, que dispôs de 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de muitos. As 3 crianças de Aljustrel sabiam bem que o que tinham para oferecer era humilde, mas sabiam também, tal como o menino do Evangelho, que apenas isso lhes era pedido e que isso é tudo. Que nada mais lhes é pedido do que o dom de si multiplicado pelas mãos de Deus. O que nós oferecemos a Deus é multiplicado. Naquele episódio do Evangelho, em que era preciso alimentar uma multidão e um menino humildemente se aproxima e oferece os seus 5 pães e 2 peixes, poderíamos pensar que era quase ridículo que aquilo pudesse fazer a diferença. Que diferença é que fariam aquilo que ele tinha para dar? Mas Deus é superabundante e sabemos que daqueles 5 pães e 2 peixes brotaram 12 cestos, sobraram 12 cestos. Deus é superabundante e multiplica tudo o que lhe oferecemos. Portanto, não percamos a oportunidade de lhe oferecer tudo o que pudermos, pois Ele fará chover graça sobre graça, a partir do pouco que temos para dar. A Lúcia, o Francisco e a Jacinta viveram a vida toda. A Lúcia mais longa, uma vida mais longa, os pastorinhos uma vida mais curta, mas viveram a vida toda nesta lógica de uma entrega em favor dos outros. Deram tudo o que tinham, na certeza de que Deus está atento à voz das suas súplicas. Então a aparição de setembro, que nos fala tanto desta dimensão sacrificial da vida, e deixem-me dizer, fala também de 2 promessas de Nossa Senhora. Há 2 promessas nesta aparição. Uma é a promessa do milagre, dizia Nossa Senhora. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem, e que sabemos que depois foi o milagre do sol. A outra promessa desta aparição é uma promessa de bênção. Dizia Nossa Senhora: em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino, para abençoarem o mundo.
De facto, não há que ter medo de confiar a vida toda ao Senhor e a Nossa Senhora. Não há que ter medo de abraçar tudo o que de sacrifício surgir na nossa vida, pois no final temos uma promessa de bênção que nos resgata e justifica tudo o que encontrarmos pelo caminho. Portanto, o segredo dos pastorinhos é que souberam deixar que as suas vidas fossem transformadas em bênção. Tornaram-se uma bênção para cada um de nós pela forma como se entregaram a si mesmos e fizeram de tudo o que podiam uma oferta agradável a Deus. Então que hoje saibamos imitá-los para fazermos chover graça e misericórdia sobre este mundo e deixarmos que Deus, a partir do nosso sacrifício, do sacrifício de nós e também das pequenas coisas que vão passando pela nossa vida e que podemos oferecer com amor, e dizia o Papa, até com alegria, vivendo assim, que deixemos que Ele nos torne uma bênção para este mundo, que sejamos uma bênção para este mundo. Vamos agora aguardar a presença de Jesus na Eucaristia, que vai ficar entre nós. Permaneçamos em oração, aqui nesta Basílica ou também nas nossas casas, para aqueles que nos acompanham pela internet. Deixemos que o Senhor entre nas nossas casas, pela porta do nosso coração e do nosso pensamento. Deixemos que entre no coração de cada um. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério do anúncio do Reino e convite à conversão. Do Evangelho segundo São Mateus. Tendo ouvido dizer que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Depois, abandonando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que o profeta Isaías anunciara. Terra de Zabulão e Neftali, caminho do mar, região de além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na sombria região da morte surgiu uma luz. A partir desse momento, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Jesus retirou-se para a Galileia. Estamos a meditar no terceiro mistério luminoso, em que pensamos no tempo em que Jesus anunciava o reino. Mas neste excerto do Evangelho segundo São Mateus, esta atividade intensa de Jesus começa precisamente com um tempo de retiro. Jesus retirou-se, diz-nos o texto. Um tempo de retiro é sempre um tempo de deserto, de solidão, para nos encontrarmos com Deus de forma privilegiada. Jesus tinha por hábito retirar-se em oração sempre antes de uma decisão a tomar ou de um momento de prova, como foi a sua paixão. É no silêncio, no recolhimento, na oração, que Jesus procura ouvir a voz do Pai, pela qual se quer deixar conduzir sempre. Hoje em dia vivemos na era do ruído, como dizia alguém, e parece ser ainda mais necessário, também para nós, termos tempos de retiro, tempos de sairmos dos nossos mundos, às vezes tão preenchidos e acelerados, para ouvirmos a voz de Deus, que nos fala no mais íntimo de nós. A Igreja Católica recomenda um retiro espiritual por ano a todos os cristãos. Pode-se ler no Catecismo a este respeito. A meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. Precisamos de despertar para a importância do silêncio e do recolhimento e decidirmos-nos a tirar, pelo menos uma vez por ano, um tempo de maior retiro, onde a graça de Deus nos iluminará de forma especial. No entanto, já no nosso dia-a-dia, podemos fazer tempos de retiro, por exemplo, na adoração eucarística ou em pequenos momentos de oração silenciosa, procurando andar acompanhados do Senhor, guiados pela sua voz. Foi isto que Jesus fez antes do anúncio do reino. Retirou-se. A irmã Lúcia contava como o pequeno Francisco, e dela dizia, era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender detrás de uma parede ou de um silvado, para onde dissimuladamente ele se tinha escapado, de joelhos a rezar ou a pensar, como ele dizia em Nosso Senhor, triste por causa de tantos pecados. Também a Lúcia, desde o tempo das aparições,
gostava de se retirar sozinha, sobretudo para junto do Poço do Arneiro, onde tinham tido a visita do anjo, para aí chorar e rezar. Que saibamos nós também procurar o silêncio e o recolhimento, deixarmos-nos encontrar pelo Senhor que nos quer falar, que quer nos conduzir como pastor, para que nele encontremos a vida. No silêncio do nosso coração pensemos: tenho procurado fazer um retiro espiritual anual? Ou no meu dia-a-dia procuro ter tempo de recolhimento para me encontrar com o Senhor de forma especial? Olhando para o Senhor, pensemos também como vive esses momentos de recolhimento, distraído, preocupado, disperso, ou com atenção de coração, procurando ouvir essa voz que me fala interiormente. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a importância do silêncio. Jesus, dá-nos a graça de te encontrar. Depois, abandonando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, para que se cumprisse a palavra de Isaías. Depois de se ter retirado na Galileia, Jesus vai habitar numa cidade à beira-mar, isto é, para o meio do mundo. Envolve-se na vida e nas preocupações dos homens e das mulheres daquele tempo, para que o povo que jazia nas trevas visse uma grande luz. De facto, Jesus cumpre a palavra de Deus anunciada pelos profetas. Não vem romper com a lei, mas vem dar-lhe pleno cumprimento e levá-la. E Ele próprio é a palavra, o Verbo encarnado, que traz luz para todos, para romper as nossas trevas. O anúncio de Jesus é, antes de mais, anúncio da palavra, que é Deus, a palavra viva e eficaz, que faz acontecer aquilo que significa.
O poder de Deus manifesta-se pela palavra, como vemos desde logo no livro do Gênesis, quando Deus diz: faça-se a luz aparece, pois basta essa palavra. Nos evangelhos destes últimos dias, temos também ouvido como a palavra de Jesus falava imperiosamente, de tal modo que acalmava as tempestades ou curava as enfermidades. Neste mistério, somos chamados a reconhecer como Jesus permanece no meio de nós e Ele quer viver entre nós, ocupado com o que nos ocupa, no meio dos nossos mundos. E aí fala-nos de diversas maneiras. A sua palavra hoje continua a ressoar, sobretudo na palavra da Escritura e na Igreja, através dos nossos pastores, mas também através dos sinais dos tempos. Procuremos ser ouvintes e cumpridores dessa palavra, como Jesus. É interessante notar como, na aparição de 13 de maio de 1917, a Lúcia conta que Nossa Senhora disse: e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E conta-nos a Lúcia que é só depois, diz ela, ao pronunciar estas últimas palavras, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que o reflexo que dela despedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, nos fazia ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. A luz que penetrava no peito dos pastorinhos e os fazia ver em Deus, acontece quando Nossa Senhora pronuncia aquelas palavras, que Deus seria o seu conforto. Temos a certeza de que a palavra de Deus não fica por cumprir. No momento em que Nossa Senhora as diz, recebem esse conforto. E sabemos isto, sabemos que a palavra de Deus nunca deixa de ter a sua eficácia em nós, nunca fica sem produzir o seu efeito e de que as suas promessas sempre se cumprem. Então pensemos, recordo-me de algum momento da minha vida em que me senti guiado pela palavra de Deus? O que será que Deus me diz hoje pela sua palavra? E também, como procuro dar cumprimento à palavra de Deus em mim? Tenho em consideração o que Deus me diz na Sagrada Escritura, na Igreja, através dos nossos pastores ou através de tantos sinais? Tenho isso em consideração nas minhas decisões e também na forma como falo e naquilo que faço? Pensemos.
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, queremos ouvir-te. Jesus, que a tua palavra se cumpra em nós. Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quando Jesus começa a pregar, a primeira atitude que nos pede é a conversão. A conversão é essa atitude base que permite que ponhamos em questão as nossas perspectivas, que nos interroguemos acerca do que em nós precisa de mudar de direção para ser mais como Deus, para nos assemelharmos mais ao rosto de Jesus. Ser cristão é ser outro Cristo, é assumir as feições, os traços, o modo de ser deste Jesus. E para isso precisamos de estar disponíveis para não nos instalarmos na nossa própria forma de ver e de ser. A conversão exige um primeiro momento de humildade, de reconhecermos o quanto precisamos de ajuda para sermos melhores, para conhecermos o Senhor e para o imitar. A conversão, explica-nos o Papa Francisco, envolve a dor pelos pecados cometidos, o desejo de se livrar deles, o propósito de excluí-los da própria vida para sempre. E continua: para excluir o pecado é preciso também rejeitar tudo o que está ligado a ele, a mentalidade humana, a sobreestimação do conforto, do prazer, do bem-estar, das riquezas. Tal como no tempo de Jesus, hoje também podemos cair na tentação de vivermos fechados em nós mesmos e na nossa forma de ver o mundo. É preciso tomarmos consciência de que ou vamos mudando e crescendo espiritualmente, ou corremos o risco de ficarmos empedernidos, estáticos interiormente e com um coração superficial e mesquinho. A conversão abre-nos para que Deus faça em nós. E o sacramento da confissão é um momento excelente para alimentarmos essa atitude de conversão na nossa vida. Os pastorinhos, como sabemos, rezavam muito pela conversão dos pecadores, talvez sem perceberem totalmente o que isso significava ou o que poderia implicar. Mas também eles próprios fizeram um caminho de conversão até ao último momento. É sempre comovedor ler o relato da irmã Lúcia acerca da morte de São Francisco Marto. Conta-nos a Lúcia que o Francisco estava muito doente e a mandou chamar e disse: é que me vou a confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesses se me viste fazer algum pecado e que fosses perguntar à Jacinta se me viu ela fazer algum. A Lúcia lá lhe disse algum pecado e mais tarde dizia ao Francisco: esses já os confessei, mas torno a confessá-los. Se calhar é por causa destes pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora estou arrependido. E pondo as mãos, rezou a oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. É esta atitude de conversão, esta disponibilidade para nos libertarmos de todo o pecado e de vivermos em comunhão plena com Deus que vemos nos pastorinhos e que somos chamados também a imitar.
Então pensemos, como vivo em atitude de conversão? Tenho recorrido ao sacramento da confissão? O que posso mudar hoje na minha forma de ver ou de ser para ser mais como Jesus? O que posso mudar? Uma pequena coisa. Ou ainda, procuro rejeitar todo o pecado da minha vida e adquirir a mesma forma de ser de Jesus? Olhando para Jesus, aqui presente nesta hóstia consagrada, procuremos questionar-nos e assumir esta atitude de conversão. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Jesus, ajuda-nos na nossa conversão de coração. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento veneremus cernui et antiquum documentum novos cedat ritui prestet fides supplementum sensum Dei effectui
genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Então, bom regresso às vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Povos da terra, louvai o Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra.